Pois, era aqui semeado, isto era tudo semeado de trigo, de aveia, centeios e milhos. Isto foi crescendo, ele mandou semear os sobreiros, depois foram crescendo, foram crescendo. A agricultura faz menção que começou a nadar, ele deixou de semear, pensou em plantar estes sobreiros aqui, todos conforme aqui estão. Começou a fazer estes sobreiros todos, empregava aqui as pessoas, era uns a regar, outros a isto, outros aquilo, fazer pés. É que foi a maneira disto mudar assim. Aquilo que ele fez em termos de montado sobre é caro. É caro. Mas como estava ligado a pessoas também muito sabedoras do assunto, o caso do Sr. Engenheiro Vieira da Natividade e do Sr. Engenheiro Sardinha de Oliveira e de outros senhores também da Junta Nacional da Cortiça, entre os quais também o Engenheiro Valente Rosa, que lhe fez podas nos montados sobre muito bem feitas. O Sr. João Fernandes teve a coragem de ir para aquilo que era mais inteligente e foi. Foi o aumento do montado sobre. João Lopes Fernandes não deixava nada ao acaso, num trabalho tão importante. Valorizando o papel da ciência e da tecnologia, procurava a colaboração de estudiosos. Eu considero que o João Fernandes foi uma exceção de louvar, porque descobriu que era fundamental chamar alguém que soubesse e que tivesse, pela experimentação, pela observação e pelo conhecimento teórico científico, a possibilidade de o ajudar a desenvolver a qualidade da cortiça que ele produzia. Ele assegurava-se da colaboração dos melhores técnicos disponíveis, entre os quais, naturalmente, o engenheiro Sardinha de Oliveira. É uma pessoa, do ponto de vista técnico, de grande respeito pelos seus colegas, e era respeitado também por eles, precisamente pelas publicações que foi efetuando ao longo da sua carreira, em várias vertentes, porque ele era agrónomo e silvicultor. Ele dedicou-se aos solos, com o professor Botelho da Costa e o professor Ars de Azevedo, e na fase final entregou-se precisamente àquilo que mais gostava, que era a parte de mecanização da agricultura. E dois pontos que marcaram particularmente, entre outros, mas fez, por exemplo, uns ensaios, os primeiros ensaios de conservação do solo contra a erosão foram feitos na idade dele, mas fundamentalmente eu diria que aquilo que teve mais repercussão, hoje naturalmente já ultrapassados, foram dois casos. Os ensaios com trigos. Ele ia à estação de movimento de plantas e pedia sementes dos trigos que já estivessem na fase final, portanto já na fase de estabilizada, depois de cruzamentos e seleções, um trabalho que é muito demorado, e ensaiava-os nas suas herdades. Não os pedia à toa, porque procurava alguns que combinassem características que ele sabia que eram boas, e naturalmente o objetivo de Sardinha era ter um trigo que combinasse as características boas de ambos. E realmente um híbrido, um descendente desse híbrido, revelou-se bastante bom e, a certa altura, por multiplicação de sementes feita em casa dele, ele distribuía a alguns amigos, e os agricultores amigos começaram a cultivar esse trigo. Havia nessa altura uma coisa que era um decreto onde se inscreviam os trigos para semente, presumo que isso ainda continua em vigor hoje, e havia que meter no decreto, como se chamava, esse trigo novo, visto que era um trigo que interessava a Portugal e estava a produzir muito bem. Quando houve que dar um nome, houve várias tentativas, e creio que foi o então subdiretor da Estação de Movimento de Plantas que se lembrou que aquele trigo já estava a ser conhecido pelos agricultores como o trigo do Pirana,
Pirana era o Sr. José Pires Reigota, alcunhou Pirana, o feitor do Sardinha e o homem de confiança que lhe vigiava os ensaios. E então deu-se a esse trigo o nome de Pirana. Outra foi a invenção de uma máquina para armar o espiguado. O espiguado era a forma de armação de solo na zona cerealífera do Alentejo e tinha alguma razão de ser e algumas vantagens. Uma delas até era dar escoante à água em excesso, que hoje, quando não se faz isso, prejudica muito a agricultura alentejana, e especialmente a dos cereais, nos anos muito chuvosos. O engenheiro Sardinha de Oliveira era um educador inspirado e acreditava que uma mudança na agricultura só podia ser feita através do ensino. As suas aulas eram dadas em estilo intensivo e, ao fim de cada explicação, vinha sempre o exemplo prático daquilo que havia a fazer. Os alunos eram muito respeitados e sabia compreendê-los, embora fosse exigente e gostasse que as suas apetências fossem principalmente para o caráter prático das coisas. Ele gostava de deslocar os alunos ao campo, obrigava os alunos a fazerem os trabalhos utilizando máquinas que existiam na exploração e isso fazia com que eles ficassem à vontade e era uma grande contribuição para a sua formação e depois para a vida futura. O engenheiro agrónomo preocupava-se com a estabilização de solos férteis, promovendo a plantação